Olá pessoal, graças e paz a todos. Estamos aqui mais uma vez no nosso curso de quarta-feira. Vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos ter o nosso tempo de oração aí. Eu espero que você tenha compartilhado o seu vídeo, falando para a nossa igreja aqui como é que estão as coisas com você, como é que estão as coisas com a sua família, compartilhando também suas necessidades. É para isso que nós temos nos reunido de quarta-feira, de casa em casa, para ouvir a palavra do Senhor, mas também para intercedermos, agradecermos, colocarmos aí as nossas petições, nossas intercessões também diante do Senhor. Então, que Deus abençoe você mais uma vez. Eu espero que a palavra do Senhor fale comigo, fale com você, alcance aqueles que estão realmente necessitando de uma palavra de conforto, de orientação. A palavra de Deus, nós sabemos que ela é viva e eficaz, mais afiada que uma espada de dois gumes. Então, que venha essa espada, que venha essa palavra e fale conosco essa noite. Amém? Eu quero ler um texto para vocês. O Salmo de número 23 é conhecido como o salmo mais conhecido na história da humanidade, mais conhecido pelo planeta. Então certamente você já ouviu alguma coisa sobre este salmo. Então nós vamos lê-lo mais uma vez essa noite. Tudo bem? Salmo de número 23, a partir do verso número 1, diz assim: O Senhor é meu pastor, e nada me faltará, ou de nada terei falta. Deitar-me faz em pastos verdes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Vamos orar? Eterno e soberano Deus, agradecemos ao Senhor por essa noite, agradecemos ao Senhor pela tua palavra e pedimos que o Senhor venha falar conosco, Deus. O Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é o nosso pastor. Nós nos colocamos diante do Senhor, clamando para que a tua voz venha aos nossos ouvidos, e para isso pedimos também, Espírito Santo, abra os nossos ouvidos e nos dê entendimento para que possamos perceber, compreender e viver aquilo que está na sua palavra. Que assim seja, Senhor, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém? Queridos, Salmo 23, como eu já disse para você, é o salmo mais conhecido da palavra de Deus. E esse salmo fala do salmo do bom pastor. O salmo começa dizendo que o Senhor é o meu pastor e que nada me faltará, de nada terei falta. Esse salmo é acreditado a Davi, quando Davi, antes de ser ungido como rei de Israel, pastoreava as ovelhas de seu pai Jessé. Então Davi é o autor deste salmo. Temos que lembrar que quando Davi está falando de Deus, Davi está falando do Senhor como um bom pastor, ele está se colocando como uma ovelha. Então, a princípio, o primeiro versículo aqui, que é o que nós vamos nos deter hoje, é como se uma ovelha estivesse falando para seu pastor. É óbvio que nós sabemos que Davi era um homem e ele está se referindo a Deus como seu Senhor, como seu soberano. E ele diz: o Senhor é o meu pastor. Essa primeira afirmação de Davi, ela é muito importante, porque ela afirma que Davi se coloca abaixo, como alguém que olha para Deus como o seu Senhor. Ter Deus como Senhor, ter Deus como pastor, é uma ovelha dizendo: eu me submeto ao Senhor, eu dependo do Senhor, do seu cuidado, dependo de tudo aquilo que o Senhor vai prover para mim. O Senhor é o meu provedor. Olhar para Deus como Senhor não é dizer que Deus manda em nós, não é dizer que Deus está acima de nós, se quando Ele coloca as suas ordens, se quando Ele nos dá a sua direção, nós não obedecemos. Davi foi pastor de ovelhas, e o pastor de ovelhas carregava uma vara que também servia de cajado, né? A sua vara e o seu cajado me consolam. Era uma ferramenta que tinha pelo menos 3 funções. A função de dar umas pancadas na ovelha para trazê-la de volta à direção.
ao caminho que o pastor estava conduzindo, quando em outros momentos precisava ser usado como um gancho para poder pescar essas ovelhas, literalmente quando elas caíam em algum buraco e o braço do pastor não alcançava, esse cajado era usado para trazer de volta. E também para defender de animais. Quando vinham animais atacar, essa vara servia muitas vezes como uma lança até para poder proteger as ovelhas, proteger o rebanho. O pastor utilizava de tudo isso. Agora a pergunta que eu faço é muito simples. A pergunta é: Deus, o Senhor, Ele é o seu pastor? Você permite verdadeiramente que Ele guie os teus passos? Estava ouvindo uma história interessante de um grupo de turistas que estava ali na região do Oriente Médio, e aí em determinado momento eles se depararam com um pastor cuidando de suas ovelhas, e esse pastor estava muito, muito bravo com uma das ovelhas dele. E ele estava tão bravo com essa ovelha que em determinado momento ele, com a sua vara, foi lá e bateu na perna dela e quebrou a perna da sua ovelha. E esses turistas ficaram muito irritados e insistiram com o seu guia, e o seu guia foi lá conversar com esse pastor, e esse pastor explicou que por diversas vezes essa ovelha tinha se perdido pelo deserto, que ela se colocava em perigo se aproximando de cobras pelo deserto, e muitas vezes sumia, desaparecia, e quando voltava com a sua lã toda cheia de bichos e gravetos, tornando assim até a própria lã inviável para comércio, não dava para tosquiá-la e utilizar essa lã. Então algumas pessoas estavam orientando aquele pastor a vender aquela ovelha para o abate, para que ela fosse morta e sua carne consumida, porque o pastor estava gastando muito dinheiro, muito trabalho com remédio, muito tempo correndo atrás dela, e o pastor, resistindo a esses amigos, resolveu dessa vez dar uma lição nela, e ele quebrou a perna dela. E enquanto falava, explicava isso pro guia do grupo de turistas, ele estava ali enfaixando, colocando talas na perna dessa ovelha, enfaixando ela para poder levá-la de volta para casa. Bom, o grande problema ali é que o pastor ia ter que voltar com ela para casa, carregando ela no colo, nos braços. E isso certamente aproximaria mais essa ovelha desse pastor. Mas qual é a lição aqui para nós, meus queridos? A lição para nós é que se nós realmente somos ovelhas de Deus, nós temos que nos submeter a Ele, reconhecer que Ele cuida de nós, obedecê-lo. E quando nós não obedecemos, muitas vezes nós somos aí castigados pelo próprio Senhor, mas não é porque Ele quer fazer mal para a gente, é porque Ele quer que nós sejamos mais próximos a Ele. E o lindo dessa história é que Ele mesmo nos conduz. É Ele quem nos pega no colo, nos joga nas costas, nos carrega em seus próprios braços. Por quê? Porque Ele não quer que nós soframos um mal maior. Nesses momentos de dor, de angústia, a gente precisa aprender que Deus tem carregado a gente. E muitas vezes por culpa nossa mesmo, porque nós não somos obedientes. Sofremos as consequências das nossas próprias ações. Ter Deus como Senhor, reconhecer que Ele é o nosso pastor, envolve obediência, envolve fidelidade, envolve literalmente entregar nossa vida nas mãos de Deus e deixar que Ele nos conduza. O versículo número 1, Davi está dizendo: o Senhor é o meu pastor, Deus é o meu pastor. A ovelha é um dos animais mais complicados de se cuidar, de se tratar. A ovelha ela é tão medrosa que quando os pastores levam os seus rebanhos para tomar água, às vezes tem algumas ovelhas que elas se assustam com o próprio reflexo na água. Algumas ovelhas se recusam a chegar perto de uma água parada, do medo do próprio reflexo. Por muitas vezes o próprio pastor tem que ir lá pegar a água nas mãos ou numa vasilha e levar até essa ovelha, tapar os olhos dessa ovelha, para que essa ovelha possa beber água. É capaz de uma ovelha de tão medrosa que é morrer de sede do que enfrentar o seu próprio reflexo na água. Então isso é muito complicado.
Nós somos ovelhas muito complicadas. Nós teimamos demais em obedecer a Deus, em saber que Ele está cuidando da gente. Às vezes a gente se assusta com coisas poucas. E às vezes nós nos colocamos em riscos gigantescos. Por quê? Porque somos desobedientes. Você é ovelha do Senhor de verdade. Deus é o teu pastor. Eu não estou falando aqui da figura humana, não estou falando de você olhar para o Dinho e dizer, não, o Dinho é o meu pastor. De você olhar para o Samuel e falar, o Samuel é o meu pastor. De você olhar para o Júnior, o Júnior é que é um bom pastor. De você lembrar do pastor Simval, que já se foi, e dizer, não, o pastor Simval é que era um bom pastor. Não, estou falando de Deus, o Senhor, o soberano. Porque se todos nós aqui que eu mencionei o nome, eu, o pastor Simval, o Júnior, o Samuel, ou outros pastores que já se foram, não fôssemos fiéis ao Senhor, à palavra de Deus, misericórdia, irmãos, não serviria de nada aquilo que ensinamos. Deus é o seu pastor, você é obediente a Ele. Eu gosto muito do Evangelho de João, capítulo número 10, versículo 11. Jesus se identifica como o bom pastor. Ele diz assim, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus deu a vida por mim e por você. Por que teimamos tanto em obedecê-lo, em amá-lo, em sermos filhos realmente obedientes ao nosso Pai que está nos céus? Mas olha que lindo, ele se coloca como esse bom pastor. E segundo Davi, esse bom pastor não deixa a gente sentir falta de nada. Algumas versões dizem, e nada me faltará. Versículo número 1, segunda parte do Salmo capítulo 23. Olha só que algumas pessoas vão querer dizer que quando a Bíblia diz que nada me faltará, quer dizer que a gente vai ter tudo que nós queremos. Só que não é isso o que o texto quer dizer de verdade. O texto está dizendo que de nada nós teremos falta. Isso quer dizer que mesmo que eu não tenha todas as coisas, eu não vou ter falta das coisas que eu não tenho. Consegue entender isso? Mesmo que eu não tenha todas as coisas, eu não terei falta daquilo que eu não tenho. Por quê? Porque eu tenho Deus. Porque Deus é o meu Senhor. E se Deus é o meu Senhor, eu não vou sentir falta das coisas que eu quero. Por quê? Porque eu tenho tudo que eu preciso. Deus nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Não é tudo o que nós queremos. Viver com Deus, como ovelhas, sabendo que Ele é o nosso pastor, exige de nós confiança. Você confia em Deus? Diga a verdade. Você confia em Deus? Olha para o teu coração. Olha para os teus passos, para os teus pensamentos. E diga para mim. Diga para Jesus. Você confia em Deus? Você confia que Jesus é o bom pastor? Que Ele deu a vida dele por você? Porque se você não acredita verdadeiramente nisso, você precisa mudar a tua postura, mudar o teu coração. Você precisa se entregar para Deus. Você precisa dizer, Senhor, eu preciso viver uma vida de quem confia em Ti. É muito difícil a gente fazer isso, gente. Eu sei. Mas vale a pena. Ter Deus como Senhor, como pastor e confiar nele é a melhor coisa que qualquer um de nós poderíamos decidir fazer na nossa vida. Não é fácil porque nós temos ferramentas, nós temos respostas, nós temos métodos. Mas vai chegar um momento na tua vida, se é que você não está passando por esse momento agora, em que você vai se ver de mãos atadas, em que você vai se ver com muitas perguntas e poucas respostas, onde a tua vida vai estar numa situação em que você vai ter que decidir, ou você confia em Deus verdadeiramente, ou você não confia em Deus. Ou você confia nas pessoas, confia nos seus títulos, confia nos seus diplomas, na sua conta bancária, confia no teu político. Vai ter um momento da tua vida em que você vai ser questionado e você vai ter que tomar uma decisão. Eu oro
para que em nome de Cristo Jesus, você e eu confiemos no Senhor, porque Ele é o nosso pastor. Só Ele. Ninguém mais. Existe a figura pastoral. Eu sou um pastor. Deus me vocacionou a isso. Deus me chamou para ser o pastor de vocês. E eu quero pastoreá-los. Mas todo pastoreio tem que ser submisso, tem que ser de acordo com a palavra de Deus, nosso supremo pastor. Esse título é dele. Ser chamado como Deus é chamado é uma grande responsabilidade. Mas eu também sou ovelha, assim como você é a ovelha de Jesus. Então nós precisamos ouvir a voz de Jesus, reconhecer a sua voz e obedecê-lo. Existem outras vozes aí no teu coração e no meu coração, que querem roubar a nossa atenção, querem chamar a nossa vida para eles. Mas a nossa vida já foi conquistada, a nossa vida já foi ganha por Cristo Jesus na cruz. Ele morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos realmente não sentir falta de nada, porque nós confiamos nele. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor. Eu quero orar por você, porque muitas pessoas têm me procurado e me perguntado: onde está Deus? Eu acredito que Deus é aquele pastor que, quando chegou no aprisco e viu que faltava uma ovelha, ele deixou as 99 e ele voltou pelo caminho para procurar essa ovelha. Então as pessoas perguntam: onde está Deus? Onde está o Supremo Pastor? Para as pessoas que fazem essa pergunta, eu tenho respondido: Deus está atrás de você, está te procurando. Pare de fugir, pare de ser desobediente, pare de confiar em outras coisas, pare de se aventurar nessas loucuras da tua vida e volte para Deus. Ele está te procurando, porque quando o Supremo Pastor encontra a ovelha perdida, ele a toma nos braços, leva para casa, faz uma grande festa. E é isso que Deus quer fazer. Se você está perdido, se você está perdida, volte para Jesus, volte para Deus, sirva-o, confie nele. Ele é o seu Senhor, Ele é o seu pastor, Ele cuidará de você. Não tenha medo, não tenha medo, se entregue a Jesus. Se você precisa de ajuda, precisa de aconselhamento, eu quero te ajudar. Entre em contato conosco, peça o meu número de telefone, me ligue, me manda um recado pela internet. Nós, como igreja, cuidaremos de você em nome de Jesus. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar por mim e por você também. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é o nosso pastor. E de nada nós teremos falta, Senhor, porque o Senhor está conosco. Muito obrigado, Senhor, pelo teu perdão, pelo teu amor. Obrigado, Deus, porque o Senhor se aproxima de nós, o Senhor nos busca, o Senhor nos procura, Deus. Isso é muito bom, Pai. Ajude-nos a confiar no Senhor, Deus, em meio a essas crises, em meio a tantos problemas e tantas dificuldades, tantas vozes querendo dizer para nós não confiarmos no Senhor, para nós não acreditarmos que o Senhor está conosco, mas nós queremos repreender todas essas vozes em nome de Jesus. E nós queremos dizer: Senhor, nós pertencemos a Ti. Ajude-nos, Deus. Traz de volta, Senhor, aqueles que estão perdidos. Se tem alguém, Senhor, que estava longe do Senhor, que nesta noite, que neste momento, Senhor, possa ser o momento de volta, de retorno, de regresso, de recuperação. Toma-nos nos teus braços, Senhor, e nos leva de volta para casa, em nome de Cristo Jesus. Amém. Minha querida, meu querido, Deus abençoe você em nome de Jesus. Nos vemos, se Deus assim nos permitir, no domingo, nosso próximo culto online pela Igreja Evangélica Irmãos Menonitas do Campo Limpo, tá bom? Fica com Deus e uma ótima semana.